Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vejam só como são incríveis essas palavras. Sem santificação, ninguém pode ver a Deus, né? Está escrito na palavra dele. E como então nós vamos nos santificar? Jesus falou: santifica-os na verdade, meu paizinho, porque a tua palavra é a verdade. Então nós vamos nos santificar, né? Quando nós nos debruçarmos e meditarmos, né, diariamente na palavra de Deus, nesse bálsamo tão bom para as nossas almas, para tudo, nós nos deleitamos, né, quando estudamos, lemos a palavra de Deus, estamos nos santificando e nos alimentando. Não esqueçam disso, né? É muito bacana essa oração que Jesus, é isso que ele fala na oração que ele estava fazendo Pai. O outro versículo que eu gosto muito é o versículo 20 do capítulo 17 de João, que diz assim: e não peço somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, ele orou por nós, né? Nós, 2000 anos depois de Jesus, nós não vimos a Jesus, né? Mas que pela palavra dele nós cremos nele. Então ele orou por cada um de nós, orou por você, né? Por mim, por todos, sem exceção. E eu não peço somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aleluia! Eu gosto demais. Ou seja, ele orou por todos, naturalmente, que iriam crer nele. E aí, a gente lembra da ordem que Jesus nos deu, né? Nós temos essa obrigação de não guardar esse tesouro só para nós, né? E ele já orou por todos, mas a gente precisa, e nós sabemos que é o Espírito Santo que convence, mas nós precisamos levar, nós precisamos ser o agente que leve a palavra, né, aos perdidos, aqueles que não têm Jesus. Muito bem. Então, com isso, eu posso dizer que Jesus também nos comissionou, né? Ele comissionou primeiro aos discípulos, com aquelas palavras que eu li, né? Primeiro no capítulo 17, depois ele falou diretamente, né? Mas ele falou: ide por todo mundo, não foi? Mais tarde? Por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, isso mesmo, será salvo. Aquele que não crer, né, já está ou será condenado, né? É isso. Então, a nossa responsabilidade é imensa, né? Tá em Marcos o quê? 16, esses versículos que eu li, 15 e 16. Que privilégio é o nosso, né? E que responsabilidade. Caminham juntos. Além de ser um privilégio, é uma tremenda uma responsabilidade. Será que nós temos feito isso? Outra questãozinha para nós meditarmos, né? Outra reflexão. Mas para que tudo isso possa acontecer, Deus nos capacitou. É ou não é? Deus nos capacitou. Ele nos deu poder, autoridade, através de quê? Do recebimento do Espírito Santo dele em nossos corações, né? No caso lá dos discípulos, em João a gente vai ver que tem uma hora que Jesus diz que já chegou a hora deles receberem o Espírito Santo, se aproxima dos discípulos e assopra sobre eles. E aí eles recebem o Espírito Santo de Deus. Maravilhoso. E nós logo depois que nos batizamos, né? Então, depois vem Atos 1:8, né? Que o Espírito Santo vai sendo progressivamente, como até os nossos dias, e depois sendo
entrega aos homens, né? Enfim. Então, o que Jesus comissionou, deu essa virtude, mas também deu a autoridade aos seus discípulos. Mas que autoridade que Jesus deu? Deles perdoarem, né? Deles obterem o perdão de Deus. E também nos deu essa autoridade, sabia? Porque diante do arrependimento, né, da pessoa e da confissão que essa pessoa, que nós, vamos nos incluir, diante do nosso arrependimento, melhor falando, e da confissão que somos pecadores, né? Jesus deu autoridade para declararmos o perdão de Deus. No caso, quando você vai evangelizar, eu vou evangelizar uma pessoa, a gente normalmente diz, olha, você deve se arrepender dos seus pecados, não é isso? E confessá-los a Jesus, a Deus e deixá-los, né? Isso é um processo, não precisa, Deus mesmo começa a trabalhar no coração da pessoa, enfim, e eu já posso declarar, aí a pessoa aceita Jesus como Senhor, Salvador, e nós não declaramos, Deus já te perdoou, hoje o teu nome está escrito no livro da vida. É isso que a lição nos lembra, né? Que temos essa autoridade também. Não só os discípulos, né? Agora, quando falar em discípulos, nós estamos incluídos, porque também somos, né? Após a ressurreição, Jesus apareceu a Maria Madalena, nós já vimos, apareceu aos 10 discípulos, também vimos. Porém, vamos falar de Tomé agora. Tomé não estava em nenhuma dessas ocasiões, não é verdade? E quando os discípulos lhe contaram sobre a aparição e ressurreição de Jesus, ele não creu, muito embora tivesse presenciado a ressurreição de Lázaro. Ele não creu. Ele sabia, ele estava o tempo todo, ele era um dos 12 apóstolos, via os feitos de Jesus, os milagres de Jesus, viu que Jesus havia ressuscitado seu amigo Lázaro, e quando os seus discípulos, amigos, estavam ali, também discípulos, lhe contaram, ele não creu. Ele disse, se eu não tocar o meu dedo, né, do lado, quer ver? Vamos ler onde está isso aí. Eu espero achar, né? Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Bom, eu acho que é esse, 25 do João 20, vamos ver. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, eu acho que vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Gente, isso que eu acho estranho, de maneira nenhuma eu crerei. Quer dizer, necessitava de fé, né? E ele não tinha exercitado ainda, não tinha, né? Aí o que acontece? Quando eles estavam ali, né? Passou-se uma semana aproximadamente, eu acho que 8 dias, né? Tornou a aparecer, Jesus tornou a aparecer quando os discípulos, agora com a presença de Tomé, as portas trancadas, fechadas, estavam reunidos. Jesus tornou a aparecer, né? E o que Jesus disse a Tomé, né? No versículo 29, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurado, quer dizer, felizes os que não viram e creram, que foi o nosso versículo-chave, né? Então, nós não vimos a Jesus. 2000 anos depois de Jesus, né? Não poderíamos, nós vimos pelos olhos da fé, né? Quando passamos a crer. Então, novamente, aí Jesus fala de nós, né? É muito lindo. Bom, e nós estamos caminhando progressivamente aí, já com praticamente o último evento. Agora Jesus aparece pela terceira vez a 7 discípulos. E esses discípulos, que era quem? Era Pedro, Tomé, chamado Dídimo, esse que duvidou, né? Natanael,
os filhos de Zebedeu, né? E tinha lá mais 2 discípulos. Esses discípulos tinham ido resolveram pescar. Nós vamos ler aqui na lição. E vocês vão acompanhar a minha leitura. Vou ler os 14 primeiros versículos do capítulo 21, ok? Para nós fazermos os comentários praticamente finais da lição. Eu vou ler rapidinho. Diz assim, aqui Jesus vai aparecer, né? Como eu disse, alguns dos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Esse mar de Tiberíades é o mar da Galileia, que na realidade é um lago, chamado Lago de Genezaré. Tanto faz você falar Lago de Genezaré, como Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, tudo é a mesma coisa, ficava lá no norte de Israel. Então vamos ler aqui. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do Mar de Tiberíades, do Mar da Galileia, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Quer dizer, todos aqueles resolveram ir juntos. Foram. E subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam, nada. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus, tá? Os discípulos não entenderam, não reconheceram. Disse-lhe, pois, Jesus, prestem atenção que agora Jesus vai falar uma palavra que ele não tinha ainda falado em todo o Novo Testamento, que é filhos, essa é a palavra. Então, ali, Jesus chamou os discípulos de filhos. Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Olha só. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, aquele discípulo a quem Jesus amava, não sei se é João, alguns pensam que sim, né? Esses discípulos disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, o que ele fez? Cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, aleluia, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Maravilha, né? Disse-lhe Jesus, vinde, jantai, como um pai cuidadoso, né? Sabendo que eles deviam estar com fome, né? Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Já era a terceira vez, né? Vou pegar um pouquinho a revista, né? Porque a revista eu não peguei de uma vez, né? Fiz assim, fui fazendo os resumos, porque a lição é grande, né, irmãs? Irmãos, vamos falar assim, porque aí é grande mesmo. Bom, nós já estamos partindo para o último evento da nossa lição, né?
que é o seguinte: depois, o que aconteceu? Pedro ficou novamente diante do mestre, que era Jesus, do mestre Jesus. E o interessante é que por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. Estão lembrados disso, né? Por 3 vezes. Pedro responde que sim, que amava Jesus. Jesus: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu o amo. E a segunda vez ele tornou a perguntar, e na terceira, Pedro ficou até um pouco o quê? Tomado assim de tristeza, né? De ter que repetir, mas tu sabes que eu amo mais do que qualquer outro, eu amo. O autor da lição aqui, ele faz uma observação que eu achei interessante, que eu também nunca tinha lido. Mas ele diz que provavelmente, né? Provavelmente, a razão de Jesus perguntar 3 vezes, por 3 vezes, né? Jesus estava chamando a atenção de Pedro sobre o evento anterior, quando Pedro negara por 3 vezes. E ele tinha dito, né, que não ia negar de jeito nenhum, que ele morreria até por Jesus. Jesus disse: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E quando ele negou a terceira, o galo cantou, Jesus olhou e Pedro chorou amargamente. Nós já conhecemos a história, né? Então, nós temos que observar uma coisa muito interessante, que é, ao final de cada pergunta, Jesus ordenou o que a Pedro? Que cuidasse de suas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, eu amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, eu amo. Cuida das minhas ovelhas. Então, ele ali estava outorgando a Pedro um trabalho pastoral, né? Para cuidar das ovelhas dele, né? É demais isso. Dois estudiosos, depois, assim, Jesus ainda se refere a uma passagem que dá a entender não, explica a morte que Pedro ia ter, mas eu acho que Pedro na hora não entendeu, né? Vamos ver João antes um pouquinho, João 12, 32, eu acho. Ele falou dele próprio, da morte dele, que eu digo Jesus, né? Ele falou: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Dizendo isso, né? Do significado da morte que ele havia de morrer. A todos atrairei a mim, Jesus. E depois ele fala com Pedro da morte dele. Eu não sei se está no versículo 18, 19, porque eu não marquei, mas eu vou agora pesquisar com vocês. Deixa eu ver se tá. Na verdade, eu digo quando. Tá. Olha, de cabeça agora, hein? Então foi, capítulo 21, versículo 18. Acompanhem comigo, vou ler. Jesus fala assim: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Para onde tu não queiras. Versículo 19. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Aí que eu ia dizer, né, me antecipar aqui, existem 2 estudiosos da Bíblia, deixa eu ver aqui, Clemente de Roma e Tertuliano. Clemente de Roma em 96, né, depois de Cristo, e o Tertuliano 212 depois de Cristo. Eles comentam que Pedro ele foi morto em Roma logo depois da sua esposa ter sido morta, e ambos foram crucificados. Jesus estava se referindo, né, à morte de Pedro, mas ainda bem que ele não entendeu, né? Gente,
vamos à conclusão. A conclusão também é linda. Já estamos terminando a nossa lição, né? Concluímos esta lição citando as palavras do apóstolo Paulo. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos. Olha só, deixa eu ajeitar aqui, está ficando torto. Estamos convencidos de que Jesus, morreu por todos. Logo, todos morreram. Nós morremos para quê? Para o pecado. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem, nós, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, para que eles, nós, vivamos para Jesus, porque foi ele que morreu e ressuscitou. Então, nós temos que morrer para nós, para que não vivam mais para si mesmos, ou seja, temos que morrer para o nosso eu, para a nossa vontade, né? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo fazer, não. Temos que nos perguntar, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Ele agiria assim? Ele concordaria com isso, com essa minha resolução? Será que ele aprovaria? Se nós fizermos essas perguntas, com certeza estaremos, né, vivendo por aquele que morreu, mas que ressuscitou por nós, que foi quem? Jesus Cristo, aleluia! A ressurreição de Jesus, que foi o assunto dessa lição, da última lição dessa nossa revista, né? Que falou do Evangelho de João e que nós somos muito gratos, né? Gratos por termos estudado, assim, bem de pertinho, revisto, recordado, né? Reestudado todo esse assunto que só serviu mesmo para o nosso crescimento, né? Porque por mais que a gente estude, né, e reveja aqueles mesmos versículos, a gente tem sempre algo novo para aprender de Deus. Minhas irmãs, fiquem com Deus, a paz do Senhor para todos, e se Deus quiser esse tempo, né, de reclusão, de confinamento vai passar. Vamos ter fé em Deus, porque Deus tem um tempo certo para tudo e sempre tem o melhor para cada um de nós. Fiquem na paz do Senhor. Amém.